Olá, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas a essa nossa terceira aula, nosso terceiro encontro, né, aqui da nossa imersão. Estou muito feliz de ter vocês nesse momento, já agradeci ontem, sempre vou agradecer. A gente está com um grupo no WhatsApp também. Se você quiser saber qual é esse grupo, onde que está esse link, você vai no nosso Instagram, @yogarestaurativo_oficial, no link na bio ali, Linktree, você vai ver que tem o link para essa imersão e tem link também no chat, para você utilizar o chat, onde eu vou estar conversando com vocês hoje e amanhã também, no módulo 3 e no nosso módulo 4, aula 13 e aula 4, tá? Como é que vocês estão por aí? Espero que estejam todas muito bem, todos muito bem, todo mundo muito bem. Quero recapitular com vocês o que a gente viu na aula 1 e na aula 2, tá? Porque daqui eu me preocupo em estruturar e fazer algum, que é o que eu estou pedindo para o pessoal colocar também na estrutura de cada aula, o estudo dirigido. O estudo dirigido é tópicos importantes que a gente viu em cada aula, para você recapitular, e às vezes não pegou, ficou ali comigo na onda e tal. Pô, como é que eu coloco essa aula mesmo em prática? Então, eu tô dando os tópicos ali para você, beleza. Agora eu lembrei, ela falou disso, 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 tá? Então, eu sou muito prof, eu fico preocupada em como você vai utilizar isso depois e consiga utilizar de forma realmente que seja funcional para você, para sua rotina, para o seu trabalho, o que mais você quiser empreender por aí, tá? Então, no nosso primeiro encontro, foi um encontro meio de apresentação, eu te conhecendo, você me conhecendo, né? Mas eu trouxe ali, tracei algumas rotas que vocês, acredito que tenham mergulhado, né? Ou andado, caminhado, se jogado por aí. Eu desafiei vocês a repensar a restauração, o que é restaurar, enfim, né? E aí nós somos muito mais para o lugar de que restaurar é amparar do que relaxar. E olha que eu conversei com vocês, isso é muito importante, gente. Até então, até realmente eu começar a pensar, estudar profundamente práticas de relaxamento no Brasil, ou as práticas de relaxamento que nós temos no Brasil, entender que todas elas querem um relaxamento físico primeiro, depois tentando alcançar o emocional. E o olhar da história do método é um outro olhar, ele vai por outras vias, ele quer alcançar outras áreas no aluno, no paciente, para então ser consequência do relaxamento muscular, tá bom? Então, por isso que a gente fala muito mais em amparar. Como eu trabalho o olhar no ser biopsicossocial e espiritual e não só biológico, por isso que entra bem a palavra amparar, porque por isso que entra bem a palavra acolher, que vocês gostam muito. Por isso a gente acolhe o ser. A gente não tem intenção de fazer com que ele relaxe só no imperativo, relaxa, relaxa, você relaxou e a pessoa tá trincada dizendo o que que eu fiz de errado. Então lembra que esse foi outro tópico que eu falei na aula 1 também, um pouquinho na aula 2. A gente precisa cuidar da nossa semântica, é a maneira que a gente entrega o nosso dispositivo para o outro, é a maneira que a gente fala sobre a técnica ou a aula que a gente vai começar a dar para o aluno. A gente precisa realmente cuidar, a gente não é um mimimi. Ai, mimimi, é um mimimi. Não, não é um mimimi. Você gosta de ser maltratado quando você vai no médico? Você gosta que o médico atenda você por WhatsApp? Não, eu gosto que o médico me olhe, eu gosto que ele fique um tempo comigo, eu gosto que ele faça perguntas sobre a minha família. Mas então, não seria um mimimi? Então, a gente tem que cuidar muito isso. O yoga é um lugar de amor, o yoga é um lugar de acolhimento, de compaixão e de espiritualidade. Senão, não vamos para o yoga, a gente vai para a musculação, vai para o pilates, não é? Então, a gente precisa cuidar muito assim. Se você está trabalhando com seres humanos, você está trabalhando com seres humanos. Nós todos somos uma caixa de Pandora, que quando a gente abre em terapia, ou a gente abre lá dentro dos nossos processos meditativos, das nossas práticas de yoga, quando a gente abre essa caixa de Pandora interna, sai tanta coisa, a gente vê tanta coisa que a gente não dá conta. Então imagina você que está lá de fora, o que que você consegue ver? Ah, eu consigo ver uma coluna que está torta, aí eu acho que é isso e aquilo. Calma, calma, que também não dá pra gente olhar um ser humano e adivinhar tudo que existe na vida dele, os traumas deles e tudo isso, porque você vê uma escoliose. Não funciona assim também a conta, tá? Então, vamos pensar restauração, um termo mais amplo, essa é a minha sugestão dentro da escola, tá? Um termo, inclusive, mais inclusivo, né? Para todas
todas as comunidades também, e que não seja né, uma busca por algo que talvez só algumas pessoas consigam fazer. Quem está fazendo em casa, com uma aula particular, uma professora só para ela, um tapete de yoga de R$ 1.500, no ar-condicionado, aí ela não tem mais problemas, vai relaxar a musculatura dela. Não, a gente precisa emancipar, levar esse yoga para a verdade do lugar que ele veio. Ele veio de um país pobre, de um país com muitas pessoas em sofrimento, de um país que não tem saneamento básico, um país em que quase toda a comunidade na Índia, ela é uma comunidade em vulnerabilidade psicossocial, né? A grande maioria, a gente sabe que tem muita gente com dinheiro lá também, né? Então o yoga, ele precisa ser uma prática inclusiva antes de ser integrativa, tá? A gente também falou, então, né, mais uma vez, que restaurar é diferente de relaxar, já cobri isso com vocês. Perguntar para o nosso aluno sempre como foi para você, estar aberto para escutar e perceber todos aqueles atravessamentos do aluno, que tudo é positivo. Tirar o seu olhar de polaridades. Foi bom para ele ou não foi, ele relaxou ou não relaxou, eu sou um bom professor, eu não sou, por conta do resultado bom que ele teve ou não, né? Então, se a gente olhar assim, então eu vou achar que todos os 10, 12 pacientes que eu atendo por dia, e que 100% deles se emocionam e choram, então que o meu atendimento é ruim. Entende? Então, assim, aí a gente vai dizer, não, mas na terapia é normal a gente se emocionar. Mas dentro da restauração também, dentro do yoga também. Se emocionar porque a gente está feliz que foi, se emocionar porque a gente está sendo bem cuidado, se emocionar porque a gente sente um desbloqueio energético, se emocionar porque a gente está revitalizando nossa energia vital, nosso prana, se emocionar porque a gente está alinhando nossos chakras, se emocionar porque a gente está percebendo que a gente consegue colocar uma perna ali na frente, a gente não conseguia. Então, assim, a gente precisa, nesse lugar de cura, nesse lugar de terapia, entender o que choro significa no contexto social e no contexto cultural totalmente machistas, inclusive que homens não podem chorar, e entender que aqui dentro do nosso quadrado não tem essa coisa de machismo, não tem essa coisa de levantar bandeiras, tá? A gente quer agir sempre pelo bem, pela minoria aqui no Brasil. Grande parte da minoria é maioria, né? Pelas pessoas que não têm voz. Esse é o nosso lugar aqui. Isso não é um trabalho social. O yoga, ele é social. O yoga, ele é para abraçar a comunidade que precisa de uma espiritualidade, da espiritualidade, né? Deixa eu reformar. O yoga é uma medicina, uma filosofia medicinal que vem para nos auxiliar no nosso autoconhecimento, caminho do autoconhecimento, que é observar os nossos pensamentos, observar as nossas emoções, nossos comportamentos sociais, reestruturar questões como enfrentamento, como agradecimento, como apreciação, que eu falo, o nosso contato com a natureza, o nosso contato com familiares, o nosso contato social. O yoga nunca foi só eu fazer o guerreiro 3 e olha como eu fico incrível, nunca foi isso, mas a gente troca 6 por meia dúzia, a gente precisa chamar atenção, a gente precisa ser vista, a gente precisa ser valorizada, a gente precisa se achar bonita. Armadilha, hein, gurias? Cuidado com as armadilhas, tá? Então, outra coisa que a gente falou no 1, ser biopsicossocial, falamos lá no 1. Sobre meditação deitada falamos também um pouquinho, né? Sobre a fala neutra, a fala que vai acomodar os maiores outcomes ou resultados da prática dos alunos, que eu não consigo ter controle, porque eu não estou dentro deles para saber o que eles sentiram possível. Então, assim, realmente evitar os sons, porque os sons podem virar uma âncora de fuga e eu realmente ficar ancorado no externo, enquanto que a meditação é um processo subjetivo bem mais de interno e externo, esse fluxo, mas não de ficar, eu tô ouvindo essa música me dá vontade de dançar, agora essa música que colocou me lembrou um namorado nos anos 60, então assim, o que me relaxa não necessariamente relaxa o outro, né? O que me faz eu realmente me sentir. E tem uma pegadinha também, né? A gente fala muito disso como psicóloga, não sei se eu já falei minha formação, mas eu sou psicóloga também. Então, assim, eu falo muito para os alunos, cuidado, que às vezes quando a gente coloca música e o aluno diz assim para você, eu ensino muito os meus alunos na formação sobre isso, né? Sobre essas técnicas de entender o que o aluno realmente está querendo dizer. Eu ensino o professor, por isso que eu falo que é uma formação para ser professor, né? Outro dia uma aluna perguntou qual a diferença da formação que dá um certificado de instrutor. É aquele que eu estou instruindo sua postura,
posturas, e vocês já viram que a minha intenção nunca foi essa. Então, assim, não adianta você dizer para mim assim: "Eu sou professor de yoga", mas o que eu mostrei para você até agora você não viu em lugar nenhum. Então, assim, a gente realmente, isso é numa linha horizontal, ninguém está querendo ser melhor do que ninguém. Eu só estou dizendo para vocês, esses são os insights que eu tive, esse é o que eu vim fazer nessa vida, dharma, karma, não sei o que que é, mas eu só estou passando o que eu sinto falta, o que eu estudo para vocês, e vejo que realmente quando eu coloco em prática esses insights faz total sentido, mais pessoas ficam felizes, mais pessoas participam das práticas, ela se torna realmente mais inclusiva, então por que não eu vou trazer para vocês, né? Então, assim, o som, ele pode virar uma âncora, então, sensorial, auditiva, em que faz com que o meu aluno fuja ao invés de chegar, em que ele saia correndo na vibe daquela música, ao invés de parar de correr e ficar aqui, tá? Então a gente não quer na verdade, esse retrabalho para a situação toda, né? Ai, que delícia, fiquei ouvindo aquela música, foi tão gostoso, me lembrei, ai, de uma coisa que eu fiz semana passada e fiquei relembrando como foi bom. Meditar também é observar os pensamentos, claro, mas dependendo do que a gente quer provocar naquela turma, esse mergulho profundo, esse lugar realmente de silêncio. O silêncio fala muita coisa, né, gente? Dá para dar um curso só sobre silêncio. Um dos meus sonhos, dar um curso, um retiro, não um retiro de silêncio, mas para falar sobre o silêncio, que realmente o silêncio significa, né, na filosofia, o que silêncio significa na etimologia. Alguém que entenda muito de som e venha falar de silêncio, é meu sonho, né? O silêncio que existe para quem está num foguete indo lá a Marte, vai ser uma coisa transformadora, né? Tem muitos manos e manas que entendem muito do silêncio, do som e do silêncio, aí o que com certeza concorda comigo que lá tem tanta atividade, lá tem tanta informação, lá tem tanta libertação também, né? Às vezes até dor, né? Quando a gente silencia, a gente ouve o que está dentro, né? As nossas vozes quando criança, as vozes de quando a gente ficou triste, de quando nós ficamos traumatizados, alguns ouvem o choro, né? Um choro interno, né? Então, com muito som e muita âncora externa, e aí falei para vocês também dos cheiros, a gente acaba ficando às vezes até o pensamento mais acelerado até do que ter ficado tudo um pouco mais fluídico, tá? Falamos sobre tempo de nutrir afetos, e na aula 2 a gente falou sobre descansar, a gente falou que dentro desse, que o yoga não é só movimento para ser ativo, né, que isso é realmente uma falsa premissa, porque ser ativo espiritualmente não tem nada a ver com movimento articular e muscular, né, que estou estudado para vocês que 1 a cada 3 pessoas realmente nesse momento está em sofrimento psíquico. Não estou dizendo que são pessoas que precisam ser internadas numa área né, psiquiátrica, mas são pessoas que estão sofrendo de estresse, estão sofrendo de ansiedade, não sabem lidar com isso. Nós não temos isso em escola na vida, né? A gente não sabe lidar com as nossas emoções, né? Então, o DSM-5, que é o Manual de Estatística de Doenças Mentais, ele sofreu um adendo ano passado, ele tem agora uma revisão só de texto, traz mais e mais patologias e mais subdivisões, então, para as doenças, os modelos de transtornos afetivos, que são ansiedade, depressão, compulsão, fobias, tá? Então, faz total sentido para mim esse dado. Vou falar sobre mais alguns daqui a pouquinho, tá? Uma coisa que eu estava terminando de falar com vocês e não desenvolvemos muito no último encontro, eu queria desenvolver agora, é assim, Mila, o meu aluno, o meu paciente, né, e eu acolho, e é uma honra para mim conversar também com meus colegas psicólogos nessas aulas, né, ele levantou, assim, aquele tapete, foi feliz da vida bater aquele tapete de yoga né, porque ele praticou e tá suada, e fez um shavasana maravilhoso, e quer botar aquele tapete no sol, assim, e aí, de repente, ele olha e embaixo daquele tapete ficou uma bagunça, ficou dor, ficou ressentimento, e aí o aluno tende a dizer, eu não quero mais fazer essas práticas, então, porque em vez de melhorar, elas estão piorando. Lembra que eu contei para vocês a história da travessia, né? Tem o momento da travessia, o momento da travessia não tem que ficar mais doloroso, o momento da travessia tem que ficar mais leve e libertador. Porque quando eu abro as portas e as janelas desse meu ser que se constitui aqui por conta dos afetos e das experiências vividas na vida, que vai pegando tudo para si, vai colando tudo em si, vai se constituindo através de falas e validações e apontamentos e estruturas educacionais, estruturas culturais, estruturas políticas, históricas, enfim, de onde a gente vive, né?
Aí ele precisa fazer uma faxina também, lá de vez em quando ele dizer: "Pô, não acredito mais nisso, isso precisa ir fora. Não gosto mais disso, isso precisa ir fora. Esse não sou mais eu, isso tem que ir fora. Esse perdão aqui eu vou dar, então essa dor precisa ir fora". Então a gente precisa de tempos em tempo ter um lugar, assim, pra gente refletir sobre nós mesmos, né. Mila, quanta coisa, mas é, não é à toa que a gente não sabe quase nada ainda sobre o cérebro humano. Sabe muito, mas todo dia se descobre algo novo sobre o cérebro humano, né. Até pouco tempo atrás achava, que a área da linguagem, a área do foco, a área da tomada de decisão, a área do medo, não, agora a gente sabe que o nosso cérebro inteiro, ele se, comporta em redes, ele tem atividade realmente em rede, ele acontece o tempo inteiro em conexão. Não existe, assim, uma área que está em atividade e a outra não, né. Então o tempo inteiro tem novidades, né. Então eu vi esse lixo, eu faço o quê com esse lixo agora, né. Então aí começa o ioga, tá, ioga no Shasana. É nesse momento que começa a prática de ioga, é nesse momento que começa a terapia, é nesse momento que começam as trocas e você tem que ser sempre muito amoroso. O que vem do outro, de dor, com certeza você já reconheceu em você em algum momento. Sai desse lugar, pelo amor de Deus, tem alguém assistindo dizendo: eu não tenho nada, eu sou perfeita", a gente sai desse lugar, é o primeiro passo para a libertação é entender que nós somos todos imperfeitos. E quando a gente se vê assim, se percebe, se aceita na imperfeição, a gente tem que entender o que significa imperfeição. Mas eu não sou imperfeito, eu sou perfeito. Deus disse que eu sou perfeito, eu tenho que dizer que sou perfeito, senão eu sou ingrato. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que grande parte da população, se não 100% dela, sofre, se desgasta, adoece, sempre buscando mais e mais e mais, né? Então não tem nenhum problema a gente querer desenvolver, mas a gente ter também um momento em que a gente contempla e aceita se o plano A não deu certo, o plano B, se o B não deu certo, o C, se não deu certo, livramento, eu falo assim, livramento, gurias, se livrou de algo. Também entender que o que parece imperfeição também tem uma perfeição ali, tá? Então, o lixo, ver o que eu faço com esse lixo agora, como que eu consigo me ver livre dele rápido? Eu vou dar uma dica para você, tá? Por algo que as coisas que passam na minha vida pessoal, de muitas coisas, eu sou uma pessoa, meu nome, certidão de nascimento é Milene, a Milene vem com muitas karmas nessa vida, eu já passei por coisas bem difíceis que vocês nem imaginam, um dia eu ainda quero contar um pouco mais da minha história para vocês, de repente no próximo módulo, eu venho de uma cidade muito do interior, eu sofri bastante bullying na escola, porque eu era muito alta e magra, bullying mesmo, eu apanhei em escola, eu já sofri assédio, eu quase sofri abuso já. Então, assim, eu já passei por muitas coisas, já passei por um câncer, eu quase perdi minha vida quando a minha filha nasceu, porque eu tive uma eclâmpsia pós-parto. Então, assim, eu passo por muitas coisas difíceis, assim, eu passo por desafios espirituais muito grandes, e que alguma coisa começa a bater no meu físico e eu preciso fazer tratamentos espirituais profundos. Então, eu sei o que que é lixo, ou eu sei o que que é, vamos tentar usar uma outra palavra talvez, então, conteúdos que estão ali para me ensinar. Vamos reciclar esse lixo então. Temos aí ó, uma brincadeirinha interna já minha e tua. Vamos pegar esse lixo e vamos, reciclar. E nesse processo todo de reciclagem a gente aprende, e quando a gente não aprendeu, gente, algum momento da tua vida algo parecido retorna, parece clichê, mas acontece mesmo. E a gente diz: "Meu Deus, eu aqui de novo nesse rolê?". Então, assim, não tenha pressa de se livrar dessa, né, faça uma compostagem disso tudo, não tenha pressa, porque faz parte da nossa jornada nessa vida observar, ter compaixão por nós mais novas, enquanto vivemos algumas experiências traumáticas, nos acolher, sabe, entender questões que passaram e que estão no presente para eu reformular e cuidar, mas não para me afundar, para me adoecer mais, para me deprimir, nada disso. Então sempre a gente precisa se colocar no lugar de observador. A gente olha para esse conteúdo que a gente viu que está embaixo do tapete, a gente precisa observar, separar para essa compostagem. Isso foi muito sério? Isso foi distorcido? Isso aqui realmente é um trauma, tal? O que foi distorcido, ressignifica. O que realmente foi muito sério, senta com um pouquinho mais de tempo para olhar aquilo tudo, para entender, para conversar com algumas pessoas se for preciso, o que for trauma busca ajuda, sabe? É assim que a gente se cuida. O autoconhecimento tem que ter também autocompaixão e tem que ter também esse desejo por se autoajudar, e ter tolerância
e paciência nesse caminho. Não combina com pressa, nunca combinou, né? Nem esse curso, nem o yoga, nem nada combina com pressa, tá? Na verdade, a gente está aqui para fazer esse caminho inverso, que não é o de pressa. O caminho inverso é o caminho da chegada, não tem um ritmo, é atemporal, lembra? Não tem pressa ou muito devagar, é atemporal. É, para saborizar esse alimento que vem em forma de uma estada num curso, ou num retiro, ou numa aula de yoga, ou numa parada sua em cima de um cume, esse lugar, essa estada, essa bênção, essa oportunidade, não é todo mundo que tem. E eu acho que só por conta dessa informação a gente pode suspirar e pensar realmente do que eu tenho tanta pressa, para onde que eu corro tanto, né? É uma oportunidade que eu estou tendo agora e poucas pessoas têm. As oportunidades que eu tive para acolher essas questões que eu falei para vocês de espiritualidade, que eu sempre tive desde pequena, é uma bênção, porque tantas outras pessoas que eu conheço não têm. Estão em hospitais psiquiátricos, estão extremamente adoecidas, já nem estão mais aqui, né? Então, todos nós sabemos o que é isso. Todos aqui têm o seu tendão de Aquiles, né? Conversei um pouquinho sobre o Dr. Herbert Benson e agora acho que eu vou falar um pouquinho mais dele. Deixei no módulo 2 as 4 colunas do método para vocês darem uma lida, tá? Então, esses são os filhos. Então, agora eu começo mesmo o nosso encontro de hoje, né? E daqui a pouquinho já vai finalizar e eu deixo o resto para amanhã e vai dar tudo certo. Mas, esses aqui são os meus fora Jolie, que é minha filha maravilhosa que vocês conhecem, que é o amorzinho da minha vida, meu true love. Eu tenho alguns filhos, né? Esse aqui, o Relaxe e o Super Descanso, gente, que são esses dois, eles foram publicados quase que na mesma época. Eles saem das apostilas do curso, tá? Então, a gente tinha uma apostila bem grande, de quase 300 páginas, e eu fiz um livro chamado Relaxe. E o meu editor, né, o Paulo da Matrix, disse assim, vamos dividir dois livros. Eu quero que faça um livro mais funcional, um guia, e aí vai ter bastante foto, depois ele diz ele que se arrependeu de falar isso. E depois, então, um livro mais, que a gente fala instrumental, que tem mais texto, tá? Então, esses dois livros, esse nasce primeiro, esse nasce no ano seguinte, tá? E aí depois eu fiquei um tempo terminando a minha faculdade de psicologia e fazendo alguns estudos importantes que eu vou falar deles para você já já. E aí, em 2020, um mês antes da pandemia, a gente publicou Abrace, acredite ou não. Mal eu sabia, talvez os guias da gente na vida sabiam, mas no ano anterior, em julho, eu fiquei um mês em Plum Village, sendo voluntária e aprendendo mais sobre mindfulness, esse mindfulness que é mais espiritualizado, não tão laico, né, e bastante funcional no nosso dia, lá em Plum Village, no sul da França, com as monjas do meu mestre Thich e aí eu fiz algumas entrevistas e fiz uma pesquisa e nasceu o livro Abrace, essa técnica do Thich Nhat Hanh, tá aí aqui dentro, então tem todas as referências dos livros que eu utilizei. É uma meditação linda, tá? Que se faz bastante em Plum Village. Então esse livro saiu um mês antes da pandemia começar, ninguém acreditou, né? Meu editor disse assim, gente, nada a ver acontecer isso, agora esse livro não vai fazer sucesso. Eu disse, agora que esse livro faz tanto sentido. E aí o livro que vai sair esse ano, então, é o livro Descanse, é o terceiro da trilogia, né, vem com uma capa parecida com esse, vai ser o livro Descanse, são teorias e práticas avançadas sobre relaxamento. Então, tem muito texto bacana ali que eu venho unindo nos últimos 6, 7 anos, então, que eu falei para vocês. Esse aqui foi realmente intuitivo, foi um presente para o meu mestre na Hub que eu devolvi, que não tem nada da meditação do abraço em livros dele, assim, tem a meditação caminhando, tem a meditação sentada, meditação respirando, comendo, mas aí da meditação do abraço eu fiz esse, tá? Então, esse ano vem o Descanse, eu acho que vocês vão gostar muito do resultado, tá? Ele está começando a ser organizado já. Então, eu quero compartilhar com vocês, tá? Essa minha tela aqui, para nós, pra gente se divertir um pouquinho com esse capítulo de livro aqui, né, que eu chamei Revolução Restaurativa, que é o nosso nome do nosso encontro, que eu venho, inclusive, passando por vários tópicos aqui. Esse PDF tem 80 páginas, ele vai ser entregue para
quem se inscrever na nossa formação extensiva desse ano, né. Então, eu vou falar mais dela amanhã, no último dia, mas também se não der tempo, depois vocês já estão sabendo. Aqui a gente quer realmente dar aula, a gente, né, chama de imersão e tudo isso, mas, eu tenho, né, a escola, ela borbulha, ela inspira, ela respinga toda a restauração o tempo inteiro. Então vocês estão sempre escrevendo para mim: "E vai ter formação? Vai ter quando?". Então, assim, aqui não estamos pretendendo nenhum lançamento, né, mas nós temos sim, em poucos dias começando uma formação, a extensiva 2023, tá. Então o que que eu quero mostrar para vocês, né, então falei bastante da importância do descanso, no nosso módulo 2 falamos do descanso, depois, aqui nesse ensaio, porque ele vai estar presente no livro Descanso, eu falo como que a escola surgiu, quando que ela surgiu, é importante vocês terem acesso a esses dados históricos, né, bem importante 2023, era pós-pandemia, muitas informações, nas redes sociais, então é importante vocês terem da fonte, explicações fidedignas e legítimas de como tudo começou, por que que a gente escolheu um nome ou mais, né, ou outro, né. Então olha aqui que interessante, ressignificando o relaxamento, né. Relaxamento é mais do que ficar zen, a gente quer ficar em si. Zen, aí vai depender do nosso trabalho, né, do nosso trabalho, da nossa dedicação e o tempo que a gente tem para nós mesmos, né. Falamos sobre ioga restaurativa, lembra? Falei que nunca foi o intento de ser uma prática postural, o que eu não acho que o ioga é também, então só sugiro cuidado quando talvez a gente pense assim: "Mas eu quero fazer uma formação de posturas porque eu já tenho a do ioga", então, eh, esquece essa frase não faz sentido, com o que se apresenta na formação, a formação é uma formação que só tem pessoas que já são formadas em ioga, psicólogos, médicos, pessoas que são formadas terapeutas, e em nenhum momento eu vi a pessoa dizendo isso aqui que eu tô vendo na sua aula, eu já vi num outro curso de formação. É diferente, tá? Tem muita informação para esse ser biopsicossocial e espiritual. E na formação, tradicional do ioga, normalmente a gente aprende só o protocolo, ali dos passos de Patanjali, a gente aprende o protocolo, para a gente aprender sobre yama, niyamas, e que é belíssimo, mas a gente aprende sobre um protocolo de um sistema filosófico, prático, espiritual, né. Então aqui é uma outra episteme, vamos pensar assim. E aí até eu coloco, olha, para entender, né, o Tadasana, por exemplo, o Tadasana tem uma forma de você fazer dentro da escola Iyengar Yoga, tem uma outra forma dentro da escola da Ashtanga, do Patabi, tem uma outra forma dentro do Hatha Yoga, então assim, isso faz com que, na minha sugestão, no meu olhar, né, que existam formas de fazer Shavasana também. Por isso que eu sugiro você sempre cuidar, né, não é porque está em Shavasana que está fazendo restaurativa, né, não é porque está deitado que está restaurando na verdade, são coisas que a gente fala muito na escola, tá gente? Então assim, poxa, né, para mim é tudo igual, Mila, eu não entendi ainda a diferença da tua escola, né. Então nós somos a primeira escola no mundo a trazer e pesquisar profundamente a palavra conforto. Pesquisar sensorialmente, pesquisar das questões táteis, pesquisar formas de acomodar no aluno, né, então a minha professora é uma professora maravilhosa, a professora Laster, que ensinou muito questões técnicas, muito, e ela o carro-chefe dela é a anatomia do ioga, ela é uma professora doutora, que estudou psicologia oriental e ocidental. Eu tenho um amor imenso, um respeito imenso a ela, mas ela sabe que eu fui para esse caminho da psicologia, desse caminho dos afetos, das neurociências afetivas, dessa olhar constituição do sujeito com os outros, e desse mergulho, realmente olhar a prática como uma prática que precisa ser sensível ao trauma, uma prática que foi para a comunidade em vulnerabilidade psicossocial, uma prática que foi realmente olhar as questões da saúde mental ali, tá, então isso foi sempre um trabalho nosso aqui, tá. Proximidade humana também é algo que a escola traz desde sempre, desde 2008, de forma pioneira, tá. Pensar a proximidade humana como um mecanismo que vai influenciar na resposta, no resultado das práticas, singularidades, como eu falei, né, talvez em qualquer aula você vai pegar essa cabeça e organizar ela, sem entender que essa é a organização perfeita para a prática de meditação desse aluno, a gente deve respeitar, porque é a prática de meditação desse aluno, né. Então, também tempo para produzir afetos, pensando esse ninho maravilhoso de pessoas no campo de concentração,
de pessoas que estão em fadiga de estresse, em fadiga de empatia ou em fadiga de afetos, né. Então o que está acontecendo aqui é algo muito rico, muito raro também, né. E toque para estreitar laços, então não só o toque, né, com a pele, mas por isso que a gente fala de semântica, por isso que a gente se organiza e estuda a questão do trauma, por isso que a gente olha para todas as pessoas como pessoas especiais e não só para quem para nossa cultura é especial por conta de uma questão física, ou porque é preto, ou porque é gordo, ou porque tem uma questão física, ou uma questão emocional, não, não, todos nós somos especiais. Se você parar para pensar bem, teve aula assim que você já teve impactos de falas ou de ajustes que trouxeram incômodo, tá. Então, e aqui afeto para sentir a vida, então a gente fala muito, 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 muito sobre essa parte social, né. O diálogo para pertencer, então, tem a ver com as colunas que vocês leram no módulo 2, né, tempo, toque, afeto e diálogo, tá. Então, depois vai falar um pouquinho sobre ioga restaurativa no Brasil, os verbetes internacionais da qual a gente já tem inscrição e já faz parte, tá. Então é um trabalho que não, começou ontem, o ano passado, é um trabalho que realmente começa em 2005 e começa a aparecer mais, começa, né, ele está nas minhas veias a partir de 2005, e depois ele começa a aparecer mais de forma prática no Brasil, quando eu trago o primeiro workshop dos estudos com a Laster para cá, foi 2008, né, no Rio de Janeiro, na verdade. E aí, então tem tudo direitinho lá o que que compõe, né, por que que eu escolhi esse nome, se alguém já usava esse nome, tudo isso em que vocês têm dúvidas, então tá tudo no livro bem explicadinho agora, tá. E falo aqui depois do encontro com a Laster, então depois vocês vão ter acesso a esse material, e acho que vocês vão gostar muito de ter acesso, inclusive, a esse material e as coisas que tem aqui vão deixar vocês contentes com o que vocês vão ler, tirar a gente, às vezes, de um espaço de angústia ou de confusão, e as coisas ficarem um pouquinho mais claras. É falar de mim, que eu não quero que a gente fique falando de mim, né. Aqui o professor, John Kabat-Zinn, professor Benson, professor Kabat-Zinn maravilhoso, mostrei para ele, encontrei ele umas 3 vezes, porque eu estudo psicoterapia e meditação nos Estados Unidos também, então eu mostrei para ele o livro, né, o livro Relaxa, e falei: "Professor, o que que você acha, né, você acha que isso aqui eu olho isso aqui e vejo uma meditação deitada, você acha que é possível de acontecer? Porque eu não vejo uma pessoa só dormindo ou só descansando, como se fossem comportamentos que não se encaixem dentro do processo meditativo". Ele falou: "Eu vejo que é completamente possível". Inclusive num curso que eu fiz com ele, depois à distância, eu vi um vídeo dele ensinando a deitar, então para meditar eu fiquei bastante feliz, assim, porque eu digo: "Legal, vai legitimizar aí o que eu falo para os meus alunos já há algum tempo, né". A gente também foi parar na Globo e a gente foi mostrar, esse trabalho para, aí tinha cerca de 7 milhões de telespectadores, foi o que a produção me passou depois, de pessoas assistindo, né, a Jolie aqui pequenininha ainda, e a aula foi muito bonita, e a aula tá lá no nosso Linktree para você assistir, né, foi ao vivo, foi muito bonito, foi muito especial, né. Então, descanso, restauração e medicina mente-corpo nós falamos na aula passada, então eu queria entrar com vocês, então, aqui em estudos e artigos publicados pelo método, tá. Então, gente, sempre quando eu publiquei algo, que é importante ser conversado com vocês aqui, sempre quando eu publiquei algo, eu busquei publicar da melhor forma possível. Eu nunca tive pressa, a maioria desses estudos aqui levaram quase 2 anos para serem terminados. Nunca tive pressa, sempre tive muito trabalho, sou jornalista também, então como pela minha profissão, a gente não busca dados sem fonte, a gente não costuma publicar nada que não tenha referência, e eu sou uma neurótica que sublima bem, então eu sempre gostei de ter supervisão de professores doutores. A professora Andréa Duarte Pesca, que aparece aqui, tá, junto com o professor Roberto Cruz, é uma das maiores especialistas em avaliação psicológica e avaliação na América Latina. Inclusive ela ficou muito tempo dando aula em Portugal, agora está de volta aqui. Então ela é café nosso, ela é uma amiga queridíssima e ela me auxiliou em vários nesse caminho todo, em vários momentos, em conseguir quantificar os processos, dentro dos estudos de qualidade de vida restaurativa, tá. Então tem um nesse livro muito legal, que é uma organização bacana, que tem uma observação de pares, não é uma publicação, ouro, tá, para eu ter uma publicação ouro, eu precisava estar num programa de pós-graduação de uma universidade federal, alguma coisa assim, como vocês viram, eu realmente fiquei
todo esse tempo da minha vida me dedicando ao método e à minha filha, não fiz outra coisa na minha vida, e a faculdade de psicologia, né, e as pós-graduação. Então eu mostrei para elas que estava a fim de colocar nesse compêndio, elas acharam ótimo, publica, bem bacana, coloca lá, aumento de qualidade de vida baseado nas práticas do método restaurativo em praticantes do Brasil e Portugal. Então, a gente tem um só de praticantes do Brasil, tá? Com uma amostra de umas 40 pessoas. Tem um protocolo de 4 dias que eu utilizei, tá tudo explicadinho nos estudos. Nesse aqui eu já estava mostrando, então, o mesmo protocolo utilizado nas praticantes brasileiras e nas portuguesas, e é a diferença que deu entre uma e outra, tá? Então, tem um material lá, inclusive, bem longo, tá? Então, quando você é aluno, você tem acesso a esses links, você tem acesso a esse material para ler, não só em PDF, mas acesso dentro das próprias editoras que estão publicando, tá? Então, ali tem os resultados. Esse trabalho foi muito legal. Esse foi o primeiro, avaliação de qualidade de vida em praticantes de yoga restaurativa. Eu apresentei no simpósio no Einstein, em São Paulo, né? Fui convidada a ir até lá, fui porque eu fui apresentar um pôster e foi muito bacana esse aqui. Foi minha primeira apresentação indo num lugar assim, tem todas as referências aqui, com pessoas muito importantes do Einstein, do hospital e da toda a parte educacional do Einstein, inclusive os professores que são incríveis da parte de terapias integrativas, tá? E da medicina integrativa que forma. Vários alunos meus já foram formados lá, um curso maravilhoso, olharam o material, vieram opinar, acharam bem interessante. Então, aqui é o nosso primeiro trabalho, tá? Depois eu fiz uma revisão sistemática, então, eu fui olhar tudo que existia de yoga restaurativa publicado no mundo, aqui estão todas as respostas, aqui estão todos os artigos, tá? Esse material todo eu vou estar apresentando artigo por artigo dentro do curso para a formação de terapeutas, que acontece em abril e maio, na escola, tá? Então, o anterior, eu vou desconstruir ele um pouco mais, mas aqui eu queria mostrar para vocês esses materiais e que sim, houve um aumento significativo de aumento de qualidade de vida nos domínios físico, mental, relacional e social nos praticantes, tá? Então, no próprio estudo, ele aí explica mais, ele mostra metodologia, tudo isso, e os instrumentos que eu utilizei. Então, esse aqui eu fiz essa revisão sistemática, e vou mostrar o que é uma revisão sistemática, tá? Uma revisão integrativa também. Eu realmente buscar um descritivo, meu descritivo foi yoga, e depois eu consegui colocar yoga restaurativa, só que eu busquei só no título, né? Tem pouca coisa publicada de yoga restaurativa, e começa a vir muito material quando coloco yoga, muito material mesmo. Então, utilizei a estratégia Pico para fazer essas primeiras buscas, e apareceu em 2017 esses números de artigos aqui, que eram 17. Então, eu fui mostrar aqui de que áreas eles eram, muitos da área médica, muitos da área médica, pouquíssimos da área mais filosófica, e depois a gente tem alguma coisa também na área da psicologia e da educação. Tá? E depois a gente publicou essa matéria muito legal. Então, a gente tem várias publicações bacanas, muitas publicações bacanas. Yoga Journal, mais de uma vez, entrevista com a Lácer, na revista Meditação e Relaxamento, na revista Marie Claire. Então, a gente foi publicando, fizemos publicações bacanas, tá? E é isso que vai ficar para amanhã. Então, gente, importante eu compartilhar com vocês aqui, em que sim, que já ficou demonstrado, então, em 3 estudos, que existe aumento de qualidade de vida em praticantes, tá? E aí lá tem os vieses, né? Resultados, o que falta pesquisar, tudo isso. Então, dentro do nosso trabalho método, ele existe em cada uma dessas estruturas que eu ensino a vocês, ensino os meus alunos, a questão tátil, a questão ali da meditação deitada, a questão do conforto, tudo isso tem sempre uma ligação teórica. Ela não precisa, como uma estrutura fechada, ter sido comprovada, que tem liberação de ocitocina, que diminui os hormônios do estresse e tudo isso. Por isso que eu fui estudar no Benson. Eu fui estudar no Benson porque realmente a prática ela evoca a resposta do relaxamento, tá? Então, é importante vocês saberem sobre o aumento de qualidade de vida e que é uma prática que pode evocar a resposta do relaxamento. Então, claro, o estudo ele só consegue entregar esse resultado para você por conta daquele grupo que esse protocolo foi utilizado, foi testado, tá? Então, se você vai utilizar na sua comunidade, uma comunidade que sofre violência, uma comunidade que sofre medo constante, que tem vários traumas, você vai ter que ressignificar a prática para ver se naquele contexto ali realmente vai ter aumento de qualidade de vida também, às vezes só em um domínio ou não.
tá? Então isso aí a gente fala bastante no curso também, e vamos falar muito mais na formação de terapeutas, porque daí sim eu tenho um módulo de 10 horas só sobre acessibilidade para comunidades e, enfim, para outros grupos, tá? Bom demais ter você aqui, espero que você tenha gostado. A gente se encontra amanhã e eu quero saber o que que você tá achando disso tudo, tá? Um beijo, até mais. Tchau.